Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo de número 56. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para esse momento no qual nós estamos vivendo. O Salmo 56, lá no Antigo Testamento, o versículo 1 vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. E os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer o mortal? Versículo 3. No dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar em Ti. No dia em que eu tiver medo, eu hei de confiar em Ti. Sabe, essa palavra ela é muito, mas muito interessante. Quando eu começo a ler os Salmos de Davi, eu confesso para vocês que eu olho para ele e eu digo, Davi é uma inspiração. Porque eu gostaria tanto de aprender a orar como Davi, de uma forma tão intensa e ao mesmo tempo tão profunda. E nesse salmo, ele trata de algo tão peculiar para esse momento no qual nós estamos vivendo, no qual nós estamos presenciando toda a terra, todo o planeta passando. E Davi fala, quando eu tiver medo, eu confiarei em Ti. Eu colocarei em Ti a minha confiança. A minha pergunta é, de 1 a 10, qual é o teu nível de confiança em Deus? De 1 a 10, o quanto você confia no Senhor? Há pessoas que diriam assim, pastor, eu queria tanto confiar em Deus, como eu confio nos médicos, como eu confio nessa vacina que está para sair e vai conter a proliferação do coronavírus. Como assim confiar em Deus como eu confio nos médicos? Você já parou para pensar o quanto você confia nos médicos? Não é errado não, confie mesmo. Deus os colocou aí para nos ajudar. Mas quando você vai a um médico, você está doente, você vai a um médico que você não conhece, ele te dá uma receita que você não entende nada, você passa numa farmácia que você não sabe quem são as pessoas que trabalham ali, entrega aquela receita para um farmacêutico que você nunca viu na vida, ele te dá um medicamento que você não tem a menor ideia do que se trata aquilo, e você chega em casa, toma e é curado. Então, isso é fé, isso é confiança. E a Bíblia nos fala dessa confiança, ter confiança. Eu orei outro dia, e eu disse, Senhor, como eu gostaria de confiar tanto em Ti, como eu gostaria que o meu nível de confiança aumentasse. E o Senhor disse ao meu coração, não se confia em quem não se conhece, e não se conhece quem não tem intimidade, e não tem intimidade com quem não se relaciona. A base da confiança é a base do conhecimento. E a base do conhecimento é a base da intimidade. E a base da intimidade é a base do relacionamento. Do relacionamento que você tem com Deus. No mesmo livro de Salmos, no capítulo 118, no centro da Bíblia, a palavra de Deus diz, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. E quando nós temos essa confiança em Deus, quando nós confiamos nele, nós temos coragem para vencer o medo. Nós temos coragem para suportar as provações e as lutas. Outro dia, eu li um artigo sobre um filme que foi muito conhecido no passado. Talvez as gerações mais novas nunca assistiram esse filme. Era um filme chamado Moby Dick, de uma baleia assassina. E esse filme, ele foi inspirado numa história real,
que aconteceu no ano de 1819, envolvendo o baleeiro Essex. Ali havia 20 marinheiros. Eles estavam caçando baleias quando eles foram surpreendidos por uma enorme baleia que veio contra o baleeiro, contra aquela embarcação, e aquela embarcação deles naufragou. E aqueles 20 marinheiros, eles ocuparam ali 3 botes salva-vidas. Aqueles homens, eles estavam a 16 mil quilômetros. Você sabe o que é isso? 16 mil quilômetros de suas casas. Eles estavam agora perdidos no Oceano Pacífico. E o próximo pedaço de terra, o pedaço de terra mais próximo deles, estava a 1.600 quilômetros. E eles tinham pouca reserva de comida e de água. À deriva no Oceano Pacífico, eles começaram então a entrar em um estado de pânico. Eles ficaram atormentados e, conversando entre si, eles deram ouvidos aos seus piores medos. Eles começaram a ouvir os seus medos, suas piores imaginações. E através das suas imaginações, eles criavam histórias. E falavam para si um ao outro qual seria o fim deles. Mas eles precisavam elaborar um plano. E em 24 horas após o naufrágio, eles começaram a traçar um plano, mas eles tinham poucas opções, porque eles estavam tão longe da terra, tão longe. Eles começaram a dizer entre si: olha, nós estamos a 1.600 quilômetros das Ilhas Marquesas do Tahiti. E se nós quisermos sobreviver, é para lá que devemos remar. Remar 1.600 quilômetros. Mas um deles disse: não podemos, porque no Tahiti estão os índios, e aqueles índios são canibais, e ao descermos na terra, nós seremos transformados em churrasco, seremos transformados em almoços, em janta, nós não podemos ir para lá. E com medo, eles imaginavam essas coisas, e eles desanimaram. Porque o medo faz você sentir, na situação deles, fazia eles sentirem o cheiro da própria carne assada. O medo tem esse poder. O medo tem o poder de fazer sentir o cheiro de carne humana assada. Gente, nesses dias de Covid-19, de coronavírus, as pessoas que estão tomadas de medo e pânico, elas começam a sentir os mesmos sintomas daqueles que estão sofrendo. Pessoas que não têm nada, estão saudáveis, mas eles deixam o medo entrar na mente, no coração, e eles ficam tão em pânico que eles começam: meu Deus, olha, eu estou tossindo, olha, está me dando uma falta de ar, eu acho que eu estou com febre. E eles vão lá e pegam ali o termômetro e vê que não tem nada. Tudo provocado pelo medo. E eles desistiram. Então foram para o plano B. E o plano B qual era? Vamos para as ilhas, vamos para o Havaí. O Havaí, quem sabe a gente chega até lá. Mas alguém disse, o capitão disse: não, o Havaí, nessa época do ano, ele é varrido por tempestades, ondas gigantescas, nossos botes não suportariam. Só temos uma outra opção. E alguém perguntou qual? Navegarmos ou remarmos até a América do Sul, na costa do Chile. Mas alguém disse: são 2.500 quilômetros, remando. E o capitão disse: nós não temos outra opção, senão remar até remar ali na América do Sul. E então, eles disseram: vamos ver o que dá. Só que eles não tinham comida o suficiente. Eles não tinham água suficiente. Eram 3 opções. 3 opções. Garantias de chegar na terra,
mas ser comido pelos canibais, enfrentar as tempestades do Havaí, ou navegar, remar 2.500 quilômetros e torcer para que o vento fosse favorável e para que a comida e a água não acabassem. Ou seja, aqueles homens tomaram a pior e a mais difícil decisão. Mas decisão é essa que eles tomaram quando eles se aconselharam com o medo. O medo que eles escolhessem era que determinaria se eles viveriam ou se eles morreriam. Esse é o nosso problema também. O nosso problema é que muitas vezes nós nos aconselhamos com o medo. E o que eu posso te dizer é que o medo não é um bom conselheiro. O medo, definitivamente, não é um bom conselheiro. E quando eu digo medo, o medo, ele faz com que nós criemos histórias na nossa cabeça. Ele faz com que nós imaginemos situações e comecemos a contar a nós mesmos uma história. E o que mais tememos nessa história tem grande possibilidade de se transformar em realidade. O final daquele baleeiro foi trágico, muito trágico, porque eles tomaram uma decisão baseada no medo. Eles ignoraram as ilhas mais próximas e eles seguiram um caminho mais longo e mais difícil, porque eles temiam ser comidos pelos canibais. 2 meses eles remaram, 2 meses remando. E sabe o que aconteceu? O suprimento acabou. A comida acabou. A água acabou. E menos da metade daqueles marinheiros sobreviveram. E eles tiveram uma sorte de passar um grande navio próximos a eles e os verem e salvar aqueles homens. E eles foram colocados no navio. Mais tarde, quando eles já estavam em terra, em casa, eles foram entrevistados. Como que eles conseguiram sobreviver? E sabe qual foi o testemunho deles? Eles disseram: para que nós permanecêssemos vivos, nós tivemos que praticar o canibalismo. Nós comemos uns aos outros. Ou seja, o que eles mais temiam: não podemos ir para o Tahiti, porque lá tem canibais. O que eles mais temiam, eles se tornaram. Os mesmos que eles temiam, os mesmos monstros que eles temiam, eles se tornaram. É isso que o medo faz com a gente. Aquilo que a gente mais teme, o medo tem o poder de nos transformar. Por isso eu te digo, se recuse a deixar que o medo diga a você o que você deve fazer. Nesses dias de tanto alarmismo e de tanta preocupação com esse vírus, com essa pandemia, eu cheguei à conclusão de que não existe só um vírus. Existem 2 vírus. 2 vírus. O coronavírus, que ao longo de 4 meses tem infectado aproximadamente 300 mil pessoas, mais de 10 mil mortos, num aspecto, ou seja, num contexto de 7,6 bilhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo que em 4 meses o coronavírus matou mais de 10 mil pessoas, nesses 4 meses também nasceram mais de 43 milhões de pessoas. Mais de 43,2 milhões de crianças nasceram. O coronavírus, com certeza, ele é letal. E nós não podemos ignorar essa realidade. E nós devemos fazer a nossa parte. Seguir tudo aquilo que as autoridades recomendam que nós façamos. Mas existe um outro vírus,
Esse vírus, ele não infectou 300 mil pessoas num planeta de 7 bilhões de habitantes. Não. Ele infectou quase todos os 7 bilhões de habitantes. E esse vírus ao qual eu me refiro é o vírus do medo. O medo que causa pânico. O medo, ele tem um poder incrível. O poder de contar histórias erradas para nós. No livro de Jó, no capítulo 3, no verso 25, a Bíblia diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio. O que eu tinha medo me aconteceu. Jó, um homem que passou por calamidades, um homem que perdeu tudo, ele depois que passa por todas as tragédias, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele faz uma revelação. Ele diz: o mal que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. O medo tem o poder de trazer à realidade aquilo que nós tememos. A pergunta que eu faço a você hoje é: que história você tem contado para você mesmo? Que história você tem contado para você mesmo nesses dias? Você, meu amigo empresário, você, minha amiga empresária, empreendedor, você que é autônomo, eu fico imaginando o que você tem falado para você nesses dias de recessão. Que história você tem contado para você? Para você, idoso, que história você tem contado para você? Para você, pastor, meu amigo, que hoje está com o prédio da sua igreja vazio, como eu estou aqui. Que história você tem contado para você? Eu vou te contar a história que eu tenho contado para mim. Eu tenho contado uma história para mim. A história que eu tenho contado para mim é: isso vai passar. E quando passar, nós vamos sair disso muito mais forte do que nós entramos. Ah, se a minha igreja tinha 3, 4 mil pessoas, depois disso ela vai para 8, 10 mil pessoas. É isso que eu estou crendo. Porque eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu sei que tudo isso que nós estamos passando tem um propósito da parte de Deus. E quando você olha a rebelião das nações contra Deus, gente, vocês estão vendo, a mídia mostra o tempo todo os absurdos, as coisas que nossa geração está presenciando. Então, eu nem pergunto: Deus, por que disso? Não tem como perguntar. Está muito claro, está muito evidente. Deus está trazendo juízo para que nós nos arrependamos. Agora, o que eu preciso, e você também precisa muito, é que no meio desse caos, nós venhamos confiar no Senhor. A Bíblia nos diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 51, no versículo 13, diz assim: por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo dos seus inimigos cruéis, que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Deus está perguntando. Deus está perguntando: olha, por que vocês esquecem o Senhor, aquele que criou os céus e a terra? Por que vocês estão com medo dos inimigos? Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesse texto? Deus está dizendo o seguinte: Deus está dizendo: você precisa esquecer quem eu sou para viver com medo. Para viver com medo, você precisa esquecer quem eu sou. A única forma de eu ser consumido pelo medo e pelo pânico, só tem uma forma: me esquecendo quem é Deus. Quando eu me esqueço quem é Ele, quando eu me esqueço que Ele é soberano, quando eu me esqueço que tudo está debaixo do seu controle, eu sou tomado de medo. Mas quando eu me lembro de quem Ele é, eu sou tomado de coragem, porque eu sei que Ele é soberano. E qualquer coisa que me vier a acontecer é plano dEle, está no propósito dEle. Eu creio em que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, quando ele diz que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu te digo, confiar é diferente de crer. Existem pessoas que creem, mas crer não é o suficiente, porque a mesma Bíblia diz lá em Tiago que crês tu em Deus, fazes bem, porque até o diabo crê, e o diabo crê e treme. Então eu preciso de ir além do crer, eu preciso confiar em Deus, sentir o amor de Deus. Ei, ouça isso, eu não estou falando apenas de crer em Deus, eu estou falando de sentir o amor dele. Algum dia você já se sentiu abraçado por ele? Algum dia você já se sentiu acolhido por ele? É disso que a palavra de Deus nos ensina. Uma coisa é crer, eu creio em Deus. Outra coisa é sentir o amor dele, é sentir o quanto ele te ama, é sentir o quanto você é precioso para ele, é sentir que você é a menina dos olhos dele. Você precisa ter esse sentimento. E a Bíblia está recheada de textos que nos fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Quando nós sentimos esse amor de Deus, não é apenas saber que Deus nos ama, é sentir o amor dele. Quando nós sentimos o amor dele, o medo desaparece. Porque não há espaço para o amor de Deus e para o medo. Lembra daquela máxima, aquela lei da física? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. O amor de Deus e o medo não ocupam o mesmo espaço. Se você sente medo e pavor, o amor de Deus não está em você. Se o amor de Deus está em você, o medo vai embora. É simples. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Uma outra tradução vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu espírito de poder, não foi de medo. Deus nos deu espírito de amor e de equilíbrio. O medo só vai embora. O pânico só desaparece quando você sente o amor de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz assim, no amor não há medo. Eu vou repetir, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Sabe qual é o meu desafio para você? Sinta o amor de Deus. Sinta o quanto você é amado. Olha o quanto Ele te ama. Olha para a sua vida, como Ele tem te guardado, te protegido, te abençoado. Deus te ama. Sinta o amor dEle. Quando eu sinto o amor de Deus, eu começo a viver um relacionamento com Ele. Um relacionamento que me leva a uma intimidade com Deus. Uma intimidade essa que é demonstrada no Salmo 91. No Salmo 91, nós vamos ler coisas interessantes ali, que são muito próprias para o momento o qual nós estamos vivendo. No Salmo 91, a Bíblia, ela nos fala ali sobre as pestes. No Salmo 91, ele ressalta a soberania de Deus. Mostra o quanto Deus é soberano. O Salmo 91 mostra a onipotência de Deus e como Deus nos protege, como Deus nos ama, como Deus nos guarda. No versículo 3, o Salmo 91 diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Nos versículos 6 e 7,
vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, tu, porém, não serás atingido. É um salmo de muitas promessas, mas todas essas promessas são acionadas quando nós puxamos o gatilho. E o gatilho, a chave, está no versículo 1. Quando a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A Bíblia não está dizendo aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Não, não, não. Uma coisa é visitar, outra coisa é habitar. Aquele que habita. Habitar não é visitar. Habitar é ter residência fixa, endereço fixo. É disso que a Bíblia está dizendo. Eu vou repetir. Eu vou falar aqui algo para traduzir essa palavra habitar para a realidade atual. Aquele que tem o seu endereço no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará. Quando o mal te procurar, ele vai te procurar no seu endereço. E quando o mal olhar o seu endereço, ele verá que estará escrito assim: fulano de tal mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E lá o mal não te alcançará. Lá o mal não chegará até você. Praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor te livrará da peste perniciosa. O Senhor te cobrirá sobre a sombra das suas asas. O Senhor dará ordem a teu respeito para te guardar. Por quê? Porque você mora, reside. Seu endereço não é lugar que eu visito, é onde eu moro, é onde está a minha residência, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu vou te dar uma receita bíblica para você vencer a peste. Sabe, as pestes atuais que nós estamos vivenciando aí nesses dias, para quem lê a Bíblia não é uma novidade isso. Jesus falou do fim dos tempos. Ei, essa peste não é o fim, ela é o início das dores. É o princípio de muitas coisas que virão por aí ainda. Jesus disse assim: porque haverá, Lucas capítulo 21, versículo 11, porque haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Então Jesus já tinha falado disso há 2000 anos atrás. Mas no versículo 36, no mesmo capítulo de Lucas 21, ele diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Evitar todas essas coisas. Como eu faço para evitar todas essas coisas? O texto diz: vigiai, pois, em todo o tempo e orando. E como eu posso vigiar? O que é vigiar, pastor? Esse texto agora parece que se tornou mais claro diante de nós. Como vigiar? Êxodo capítulo 12, versículo 22. Lembra das 10 pragas do Egito? Lembra das pragas que vieram sobre o Egito? O povo hebreu estava ali, Deus os guardava também. Mas no versículo 22, e aí você precisa entender isso. Olha só, quando o anjo da morte iria passar, ou passaria, para matar o mais velho de cada casa, Deus deu uma estratégia para Moisés. E a estratégia foi: Moisés, diga ao povo que cada um tome um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai no umbral, na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa para fora até amanhã. Sabe qual foi a estratégia? Passe o sangue de Jesus e não saia de casa. Passe o sangue do Cordeiro e não saia de casa. Hoje nós sabemos que o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus.
João Batista, lá no Evangelho de João, disse sobre Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você precisa entregar sua vida para Jesus, para que o sangue de Jesus esteja sobre você. No livro de Salmos, a Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu tenho dito, as portas humanas são feitas de madeira, de lata, de blindex, mas as portas de Deus são feitas de carne e osso. Tanto é que, toda vez que você diz: Deus, abre uma porta para mim. Deus, eu preciso que uma porta seja aberta. O que Deus faz? Deus coloca uma pessoa no seu caminho. Aquela pessoa é a porta. As portas de Deus são feitas de carne e osso. Então, coloque o sangue de Jesus sobre a porta, sobre a sua cabeça. Você é a porta. E diz mais: não saia de casa. E o que as autoridades têm nos recomendado hoje? Não saia de casa. Entre para dentro da sua casa e não saia. Essas são as recomendações. Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, filho de Deus, vai para dentro da tenda e não sai. A promessa de Deus é: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Deus está instruindo: vai para dentro da tenda, porque não vai chegar lá. E o que as autoridades estão dizendo? Entra para a tua tenda, entra para dentro da tua casa, fique lá. Eu poderia ler inúmeras passagens bíblicas. Isso é vigiar. Mas o que é orar? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, e eu já estou encerrando. Ali diz assim, versículo 13, versículo 14: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste, se eu enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está nos chamando a orar para que a peste cesse. E o que Deus está nos ensinando que vai acontecer quando nós, povo de Deus, nos humilharmos. Quando nós nos humilharmos, quando nós buscarmos a face do Senhor, e quando nós nos desviarmos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Eu tenho orado, assim como Deus poupou Nínive. Nínive estava para ser destruída. Vai lá no livro de Jonas, lê. Deus já tinha determinado: eu vou destruir aquela cidade. Jonas passa pregando: ei, Deus vai destruir a cidade, Deus vai destruir vocês. E sabe o que acontece? Aquele povo se arrepende. Eles se humilharam tanto que eles se vestiram de pano de saco. Eles colocaram sobre si cinzas e apregoaram um jejum na cidade. O jejum deles incluiu até os animais. A Bíblia diz que homens, mulheres, criança de peito entrou em jejum. E os animais também jejuaram. Cachorro, gato, vaca, cavalo, sei lá o que tinha. Todo mundo entrou em jejum. E Deus voltou. Deus não destruiu Nínive. O mesmo com Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas? Sim, foram. Mas Deus deu chance. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19, Deus disse para Abraão: se tiver 10 justos nessa cidade, eu não as destruirei. Onde estão os justos dessa cidade? Onde estão aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo? É hora de você se levantar como homem e mulher de Deus, porque foi para essa hora
que Deus nos colocou aqui. Nós poderíamos ter vindo em outras gerações, mas Deus permitiu que nós nascêssemos nessa geração para presenciar tudo isso, para que eu e você, nessa geração, pudéssemos ser sal da terra e luz do mundo. O povo espera pelas nossas orações. E eu posso dizer para você, meu amigo médico, minha amiga médica, eu posso dizer para você, meu amigo, minha amiga enfermeira, vocês que estão aí no fronte, vocês que trabalham nos hospitais, nas santas casas, nos postos de saúde, nas UPAs, eu posso dizer para vocês, sintam-se guardados pelas nossas orações, porque nós estamos orando por vocês. E termino fazendo um apelo a você que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, a você que ainda não tomou uma decisão, e também digo para você que está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor está te chamando. Eu imagino que você deve estar sofrendo muito, porque você conhece a palavra, e você sabe de tudo isso, nada disso é novidade para você. Então, eu faço um apelo para você, volte para Jesus ainda hoje. Entregue sua vida para Jesus ainda hoje. Reconcilie-se com Ele ainda hoje. Deus é tão bom. Você não vem ao prédio da igreja, mas Deus nos leva até você na sua casa para te dizer uma coisa: nós te amamos muito e você faz tanta falta no reino de Deus. Você é insubstituível, porque você foi chamado, separado por Ele. Ele morreu naquela cruz por você. Então reconcilie-se com o Senhor. Eu quero orar com você. Depois, se você quiser me chamar no privado, no meu Instagram, mandar uma mensagem para mim ali, dizer: pastor, eu estou reconciliando, pastor, eu estou aceitando Jesus, ou até mesmo no Instagram da igreja, você pode fazer isso. Eu quero estar orando por você. Lá no meu Instagram, eu criei no meu Stories uma caixinha, uma caixa de pedidos de oração. Você pode ir lá e colocar ali o seu pedido de oração. Eu vou estar orando por você. Nós temos um exército orando pela sua vida. Mas eu quero orar agora com você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero orar por você que está sofrendo, por você que está passando por situações tão difíceis na vida, por você que está tomado de pânico e medo. Eu quero orar por você. Quero orar por você, meu amigo, minha amiga empresário. Você que está tão incerto do que virá amanhã, das coisas que virão. Eu quero orar por você. Vamos levantar um clamor a Deus agora. E eu creio que Deus é soberano e poderoso para usar dessa situação, para te fortalecer e fazer você sair dessa situação mais forte do que quando você entrou. Uma coisa eu tenho certeza: o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Vamos orar agora. Se você puder, aonde você se encontra nesse momento, na sua casa, aonde você estiver, você puder nesse momento fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça. Eu quero orar com você agora. Paizinho Santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Elias e do profeta Eliseu. Ó Deus, eu clamo o teu nome agora, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, ó Deus. E eu me coloco de joelhos agora, Pai, na tua presença, meu Senhor. Eu me ponho de joelhos diante de ti, meu Pai. Eu me curvo diante da tua presença. E eu oro agora por essa pessoa que se encontra enferma, por essa pessoa que já foi afetada pelo vírus. Eu oro agora, Deus, para que essa pessoa seja curada. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor tome as mãos dos médicos e tome a mente deles. E lhes dê sabedoria que vem do alto para trazer a cura sobre essas pessoas. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor revista, venha revesti-los agora, revestir os enfermeiros, revestir cada funcionário da Santa Casa. Eu te peço que o Senhor venha revestir os postos de saúde com o teu poder, meu Pai. Eu oro para que o Senhor venha revestir aqueles que estão trabalhando nas farmácias. Eu oro para que o Senhor dê coragem para o nosso prefeito.
ousadia, para que o Senhor lhe dê sabedoria e estratégia para que ele possa lidar com essa situação. Tanto ele como o nosso governador, Romeu Zema, como também, ó Deus, eu oro pela vida do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Pai, eu imagino o peso que está sobre as costas daquele homem agora. E eu intercedo pela vida dele, para que o Senhor lhe dê estratégia. Eu oro agora pelos empresários, pelos empreendedores, ó Deus, aqueles que têm funcionários para pagar. Pai, eu oro por aqueles que estão nesse momento desesperados, contando as piores histórias provocadas pelo medo. Eu oro agora para que o Senhor lhes dê uma nova visão, para que o Senhor lhes dê uma nova estratégia, para que eles possam, ó Deus, ter ideias e estratégias no momento do caos. Eu oro agora. Eu oro para que o Senhor remova de nós esse espírito de pânico e, ao mesmo tempo, que o Senhor remova esse espírito de rebelião, que se rebeliam contra o conselho das autoridades que estão nos aconselhando. Ó Deus, que o Senhor venha tomar a cidade de Formiga, que o Senhor venha tomar o estado de Minas Gerais, que o Senhor venha tomar o Brasil e as nações agora nas tuas mãos, e comece uma reviravolta agora. Pai, eu oro, ó Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão passando problemas aos quais eles não são capazes, eles não têm capacidade de lidar com eles. Pai, eu oro agora e repreendo tudo isto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu quero orar agora com você, meu irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, e você que quer entregar sua vida para Jesus. Eu quero orar por você agora. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração, sobre o seu peito no lado esquerdo agora. Com seus olhos fechados, repete comigo agora: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu me converto a ti agora. Eu me arrependo dos meus pecados e eu peço que o sangue do Cordeiro seja sobre a minha vida. Primeiro, me lavando de toda impureza e imundícia, perdoando os meus pecados. E em segundo lugar, guardando-me e protegendo-me de toda praga e de todo mal. Diga: Jesus, eu te recebo agora como o meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você poderosamente. E quarta-feira nós teremos o culto às 7h30 aqui pela plataforma do YouTube, entrando no seu lar, na sua casa. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Podemos terminar com uma canção? Podemos terminar? Então eu dou esse aviso para você e lhe digo, siga-me nas redes sociais, vai lá no seu Instagram. No Instagram você vai seguir @PRAlvim e você vai encontrar ali muita coisa legal que eu estou colocando para você nesses dias. Eu estou orando pela sua vida, estou buscando a Deus pela sua vida e estarei fazendo várias lives ali durante o dia, à noite, orando com você. Não quero deixar você sozinho, não. Já que eu não posso ter um contato físico com você por causa das autoridades, das recomendações, então eu terei um contato virtual. E é bom a gente saber que o mesmo Deus de perto também é o Deus de longe. Deus te abençoe poderosamente. Eu vou dar a bênção apostólica e nós vamos terminar com essa canção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com sua casa desde agora e para sempre. Que Deus em Cristo abençoe você e sua família. Deus te abençoe.